Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre abdominoplastia e lipoescultura. Quem tira as nossas dúvidas na tarde de hoje é o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Rosic. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre abdominoplastia e lipoescultura. Participe ligando para cá. A partir de agora, até o final do programa, a gente consegue te atender e tirar sua dúvida ao vivo. 0 Operadora 11 3337 5886. Participe também pela nossa rede social favorita, que é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente coloca qual o tema do programa por lá. Você pode comentar fazendo a sua pergunta, escrever na nossa linha do tempo e, claro, quer fazer uma pergunta, não quer ser identificado, não quer que todo mundo leia ali a sua história, a sua pergunta, não tem problema. Mande mensagem particular e me avise nessa mensagem que você quer ter a sua identidade preservada, não tem problema. O importante é que você confia no Consulta ao Doutor para tirar sua dúvida aqui com os especialistas que a gente traz diariamente para falar sobre os mais diversos temas. E como é bom falar sobre cirurgia plástica. E vários alertas para se fazer também sobre as cirurgias plásticas. Você pode também curtir e compartilhar a minha página no Facebook, facebook.com/Denise Luque. Sempre também coloco conteúdo por lá. Você pode mandar mensagem, eu sempre leio as mensagens, eu mesma leio as mensagens, respondo na medida do possível e sempre agradeço o carinho. Mesmo quando eu não consigo responder, obrigada pelo carinho, porque eu sei que é a imensa responsabilidade de estar à frente desse programa e passar tanta informação bacana, intermediar o bate-papo aqui de vocês com o nosso especialista sempre. Periscope, você já tem Periscope no seu celular? Então baixe agora porque é de graça. Entra na loja de aplicativos aí do seu celular, pode ser o sistema iOS, Android, tanto faz. O aplicativo não custa nada, ele é de graça. Baixe e siga o missionário R.R. Soares. @RR Soares _. Como é que você sabe que ele está ao vivo transmitindo conteúdo? Através desse som. Aí você entra, se conecta, que você vai conseguir acompanhar a rotina, o dia a dia do missionário. Ao vivo tem sempre mensagens, pregações. E quando você não conseguir assistir em tempo real aquele conteúdo, não tem problema. Você tem 24 horas para assistir. E eu sempre gosto de falar que também dá para você rever as transmissões que você mais gostou. E esses coraçõezinhos aí que sobem a tela significam popularidade, que as pessoas estão gostando daquilo que está sendo transmitido. Então corre lá, @RR Soares _. Para começar o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer demais a presença do nosso especialista do dia, o médico, cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Rosic. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Denise. Obrigado pelo convite. Temos bastante tempo para falar e parece que é sempre pouco para falar sobre as cirurgias plásticas, porque são tantas coisas que a gente precisa esclarecer aqui, né? Tem muitos mitos, tem muita insegurança e tem uma preocupação que eu acho que é muito legítima, que é de encontrar o profissional correto para se fazer aquela cirurgia estética, no caso da estética que a gente vai conversar hoje. Agora, procurar o especialista, buscar o especialista, não só buscar um profissional, um médico. Essa consulta, essa primeira consulta, então, quando há o desejo da pessoa de fazer uma cirurgia plástica, aquilo já está sendo trabalhado na cabeça dela há muito tempo, né? A gente sabe que é preciso de um investimento financeiro, né? Então existe, às vezes, deve existir pelo menos um planejamento, né? A pessoa pensa sobre isso, guarda um dinheirinho até que um dia ela decide que vai fazer. Mas muitas vezes, e eu acredito que isso seja corriqueiro, a pessoa chega no consultório com uma expectativa. E aí quando você conversa com ela, primeiro para saber qual é a vontade dela e ver se aquilo que ela deseja é de fato aquilo que ela precisa, pode existir não pensei que fosse dessa forma, não sabia que a cicatriz
seria desse jeito, né? Por isso que hoje a gente está aqui para esclarecer as perguntas. E quando a gente fala sobre cirurgia plástica, tem muitas pessoas que mandam mensagem assim: Denise, eu tô com a cirurgia marcada, mas você tá falando de coisas que eu não sabia, de pós-operatório, perguntas que eu não fiz e que por isso o médico não me contou, né? Então vamos começar? Falar da cirurgia plástica. O paciente hoje, ele chega no consultório, ele já sabe o que ele quer fazer? Ou ele chega te contando o que desagrada e aí você diz quais são as opções na cirurgia? Conta um pouquinho pra gente, doutor. Denise, hoje em dia, com o Google, com a internet, isso facilitou em parte o nosso trabalho, porque hoje o paciente está muito mais informado, ele tem mais acesso às informações, então ele chega no consultório, ele já sabe o básico do procedimento, como é que é realizado, ele já sabe algumas limitações, algumas indicações, contraindicações, porém, a gente tem aquele período de 40 a 1 hora, que é a duração de uma primeira consulta de cirurgia plástica, justamente para avaliar isso do paciente, até que ponto ele já está sabendo, até que ponto às vezes ele está trazendo conceitos que são errados, que a gente tem que corrigir, e com relação também ao que você diz da expectativa. Às vezes a expectativa ela é irreal, que o corpo, ele tem uma estrutura que capacita determinados resultados. A mesma cirurgia, o mesmo cirurgião em diferentes pacientes, resultados diferentes, porque cada um tem uma estrutura. A cirurgia plástica, ela mexe muito com a questão da arte, ou seja, ela não é reprodutível exatamente entre pessoas. Então, a gente tem esse tempo que a gente tem que trabalhar, sentir a expectativa do paciente e trabalhar com todos, mas definitivamente nos últimos anos o paciente tem chegado ao consultório com mais informações, com indagações mais profundas, às vezes até nos surpreende, às vezes ele lança informações que a gente imagina que só cirurgiões plásticos saibam. Perfeito. E acho isso ótimo, É né? ótimo, é ótimo. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente isso facilita o nosso trabalho. Né? E você quer, isso que é legal. Às vezes o paciente acha, as pessoas acham que o médico que só quer falar aquilo ali naquele tempo da consulta e pronto. O bom médico, ele quer que o paciente esteja o mais seguro possível, com mais informação que ele puder, porque isso leva segurança para você, que é o médico, Sim. que vai operar aquela pessoa, que vai saber lidar com as situações, que vai saber te procurar se precisar, né, e retornar, porque é necessário fazer os retornos, né, e isso dá segurança. Então, tem o seu lado, então, que é o que a gente confia, de formação, de experiência, mas tem o lado do paciente, que tem que seguir o pós-operatório, por exemplo, à risca, se não coloca o teu resultado também em perigo, né, o teu trabalho em risco. Vamos começar com a abdominoplastia, porque, olha, às vezes a gente coloca um tema mais genérico aqui para falar sobre as cirurgias plásticas e eu recebo uma infinidade de perguntas sobre abdominoplastia. Para começar, sempre eu recebo mais perguntas das mulheres falando sobre abdominoplastia. Homem também faz? Faz, Denise, mas não só no meu consultório, mas em todos os consultórios dos colegas ao redor do Brasil. E isso é uma estatística que vem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que o percentual de homens fazendo cirurgias estéticas, ele gira em torno de 10 a 12% do volume total. Ou seja, mulheres ainda são a maioria expressiva da demanda e da procura por procedimentos estéticos, cirúrgicos, ainda é mulher. Agora, para quem a abdominoplastia é indicada? E essa pergunta é ótima, porque eu já emendo aqui a Liliane de Minas Gerais, que ligou para cá e perguntou, a pergunta era muito interessante, você precisa emagrecer para fazer abdominoplastia? Certo. Bom, a cirurgia de abdominoplastia, vamos voltar um pouquinho. A abdominoplastia é a cirurgia estética que intervém sobre o abdômen para melhorar e restaurar a estética abdominal. Nesse panorama, o que a gente trabalha na pele, na gordura e no músculo, nas 3 camadas que fazem a parede abdominal. Com relação ao excesso de pele, você vai ter essa situação quando o paciente perdeu muito peso e ficou com excesso de pele, ou um paciente que ganhou esse excesso de pele por uma distensão da pele abdominal, geralmente pela gravidez. Então, essas são as 2 principais situações onde a abdominoplastia é indicada. Em casos pós-gravidez e
após grande perda de peso, que fica um excesso de... Depois de uma bariátrica ou pode ser depois de uma perda de peso sem intervenção cirúrgica? Isso, através de exercício físico, dieta, sem cirurgia. De qualquer maneira, fica um excesso de pele. Então, nesse caso, nós indicamos a abdominoplastia para retirar esse excesso de pele. Junto com a ressecção do excesso de pele, principalmente nas mulheres que tiveram filhos, há um afastamento do músculo reto abdominal, que ele tem 2 feixes que eles vão ao longo do abdômen paralelos. E esses 2 feixes, eles se afastam durante a gravidez para o bebê crescer. E quando o bebê nasce, esses feixes, eles não voltam à posição que eles eram antes da cirurgia. Eles ficam afastados, que é o que a gente chama de diastase. Então, na abdominoplastia, além da gente retirar o excesso de pele, a gente também aproveita e faz aplicatura. O que é isso? Através de pontos, a gente reaproxima os 2 feixes de músculos para eles ficarem juntos como eram antes da primeira gravidez. Ou melhor do que era antes da gravidez, né? Às vezes até um pouco melhor. Aí você fala da gestação, e é claro, a gente cita a bariátrica e cita uma perda de peso aí, às vezes, que acontece, que é necessária até para a saúde, em pessoas mulheres que ainda não tiveram filhos. E que vão precisar fazer essa cirurgia, inclusive para poder ter uma qualidade de vida melhor, conseguir se relacionar e conseguir se gostar, e aí gostar do outro, e ter um relacionamento, casar, ter filhos. Sim. E a pergunta unânime, depois eu mando um beijo para quem fizer essa pergunta aqui, porque eu já vou precisar perguntar agora. Pode ter filho depois de fazer uma abdominoplastia? Perde o resultado? Perde. Porque se você imaginar que na abdominoplastia a gente está revertendo alterações que ocorreram no abdômen decorrentes da gravidez, se ocorrer uma nova gravidez, essas alterações ocorrerão novamente. Então haverá um novo afastamento do músculo, haverá uma nova distensão da pele, um novo ganho de peso, acúmulo de gordura. Então, infelizmente, o resultado é parcialmente ou às vezes até totalmente perdido. Tá, mas isso não significa que a mulher não vai conseguir engravidar. Depois a gente trabalha com outro problema, mas engravidar pode. Existem trabalhos científicos comprovando que mesmo que ela tenha feito abdominoplastia e feito a aplicatura do músculo e depois engravide, isso não acarreta nenhum prejuízo ao desenvolvimento da criança. Maravilha. Agora, havendo necessidade, e a pergunta é porque a gente vê algumas pessoas que fazem plásticas excessivamente e quando se mexe na barriga, a primeira coisa que o pessoal pergunta que o pessoal acha não teve que reconstruir o umbigo? E aí a primeira pergunta, numa abdominoplastia, reconstrói o umbigo, você reposiciona, faz um novo? E se tiver que depois fazer de novo, porque depois das gestações, então a pessoa fez a bariátrica, um exemplo, jovem, antes de casar e ter filhos, aí casou, teve seus filhos e agora não estava como era antes da bariátrica, mas teve um novo excesso de pele ali, a pessoa quer fazer de novo um abdômen. Pode fazer? Como é que faz? Você vai renovando essa pele? Dá para fazer? Dá para esticar, chegar lá no lugar certo, doutor? Eu sempre faço uma comparação do umbigo com o botão da camisa. Ou seja, o umbigo, ele é uma cicatriz que permanece, é uma das cicatrizes mais importantes, tanto que um abdômen sem umbigo é extremamente estranho. As primeiras abdominoplastias ficaram sem umbigo, mas isso há 100 anos atrás. Então, o que acontece com relação ao umbigo é que a gente retira o excesso de pele, esse excesso de pele ele desliza por cima, mas o umbigo original ele permanece. Perfeito. Você solta o umbigo e o umbigo ele continua preso lá na parede do abdômen. E aí você desliza a pele por cima, estica a pele. Quando você termina de esticar a pele, você faz um furinho e esses furinhos mudam, tem várias técnicas diferentes, cada cirurgião tem uma preferência. E aí a gente traz esse umbigo para fora de novo como se fosse o botão da camisa. Tá. E aí a gente costura o umbigo, que é o mesmo umbigo original, a pele do abdômen mais a pele esticada. Então você reposiciona só. Reposiciona o umbigo. Isso mesmo. Você faz perfeito. Um novo é esse umbigo. termo. Perfeito. Você reposiciona o umbigo. Agora, doutor, não pode haver um exagero, né? Então, nós falamos aqui já até com psicólogos sobre os exageros na busca pela beleza. Quando o paciente chega no teu consultório,
você consegue avaliar isso tudo? Porque de repente você é o 10º cirurgião plástico que ele procura, porque os anteriores, cada um fez uma cirurgia plástica e diria, olha, eu não mexeria mais, né? Então, cada médico responsável, como deve ser, não pegou essa bomba, né? Aí ele chega em você e te conta a história. Você falou que tem 40 minutos, 1 hora, tempo suficiente para um médico experiente conseguir detectar se há uma compulsão por cirurgia plástica. E eu estou falando isso porque existe mesmo, né? Então tem pessoas que vão de consultório em consultório buscando médicos que façam. Infelizmente tem quem faça. Como que é isso, doutor? Dá para perceber assim logo de cara uma pessoa que de repente está infeliz? Ela está infeliz. E aí, como não dá para mudar o mundo, ela quer mudar alguma coisa no corpo. Esse é um paciente que, na minha visão e do que eu já aprendi aqui, é um problema. Porque se a pessoa não está feliz, ela não vai ficar feliz com o seu trabalho, nem que seja o melhor do mundo. Com certeza. Existe uma patologia chamada dismorfia, que a pessoa ela não consegue enxergar a sua autoimagem do jeito que ela realmente é. Isso a gente tem que perceber. E no consultório a gente percebe geralmente com alguns termos. Por exemplo, a gente pergunta, o que te incomoda? E a pessoa fala, tudo. Isso é um problema. Isso é um problema. Se a pessoa é específica, ela fala assim, doutor, eu estou bem, o que me incomoda é esse excesso de pele na barriga. Ou seja, ela está sendo específica. Ou seja, é uma questão física que está incomodando ela específica, não é algo generalizado. E existe também aquela questão da proporção entre o que você enxerga na pessoa e como ela te passa. Se ela exagera muito, se ela pinta aquilo com o nariz dela como muito feio e você olha o nariz é bonito, é uma coisinha muito leve, você também tem que desconfiar que a pessoa ela está somatizando. Somatizando é quando se transfere para o corpo coisas que não estão bem encaixadas no psicológico. Com certeza. Agora, a tua experiência de olhar, você fala, então a pessoa fala do nariz, né? Hoje o nosso tema não é nariz, mas nariz significa tanto, né? Porque você olha, a primeira coisa que você vê tá no meio do rosto da gente, né? E tem gente que não cansa de mexer no nariz. Então, é algo que pode se tornar uma compulsão ali mesmo, né? Tem telespectadora na linha, Poli? Como ela chama? Neuraci, do Paraná. Oi, Neuraci, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta que o doutor já está te ouvindo. Em primeiro lugar, quero desejar para vocês um feliz Natal, um ano novo cheio de saúde, muita felicidade, de paz. E que seu programa continue sendo audiência, porque eu adoro, todo dia já faço meu trabalhinho de manhã, já para minha hora ficar antenada. E parabéns pela produção, porque, olha, a gente aprende muita coisa. Obrigada, Neuraci. É uma alegria receber tua mensagem aqui, receber tua ligação. A gente fica muito feliz. Poliana Paiva está te ouvindo, ela é nossa produtora. Hoje a gente tem o Daniel aqui nos auxiliando. Nos outros dias da semana temos Laurentino. Só para você conhecer um pouquinho das pessoas que trabalham aqui conosco. Muito legal, viu, Neuraci? Muito obrigada pela tua mensagem. Pode fazer sua pergunta. Então, boa tarde, doutor. Boa tarde, não era assim. A minha pergunta é o seguinte, um ano eu fiz uma cirurgia de esterectomia, né? Correto. E eu fiquei com aquela famosinha pochete. Certo. E eu faço 3 vezes por semana exercício físico, bastante abdominais, bastante... Enfim... E ela continua. E isso me preocupa bastante, porque eu não tinha isso antes da cirurgia. Certo. Você quer saber, primeiro, se a cirurgia pode ter causado isso de fato e como se livrar, já que você faz atividade física, né, Neuraci? E já faz 8 meses que eu retornei às atividades físicas, assim, ela baixou um pouco, né? Mas, assim, eu continuo fazendo os exercícios físicos e, assim, eu sinto que ela ainda continua. Neuraci, você pode falar pra gente quantos anos você tem? Eu tenho 48. Tá bom.
Tá joia, Neuraci. Obrigada pela sua pergunta. Um beijo pra você. Feliz Natal também. Um 2016 cheio de saúde, porque no final é isso que importa. Muita paz e muitos, muitos, muitos sorrisos, que a gente gosta de sorrir e que seja um sorriso sincero, né? Com o coração mesmo. Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência todas as tardes, por se programar para assistir ao Consulta ao Doutor. Isso é muito legal. Obrigada. Doutor, esterectomia causa aquela famosa pochetinha? Não tem nada a ver. Seguinte, Neuraci, toda mulher, ela tem um excesso de pele do umbigo até o púbis, até a região do púbis. O que acontece é que provavelmente essa pochete não ficava aparente porque esse excesso de pele ficava distribuído em toda a parte inferior do abdômen. Com a sua esterectomia, na cicatriz aconteceu um processo que é normal de toda cicatriz, que chama-se fibrose. Ou seja, a pele, ela ficou, entre aspas, grudada com o tecido mais profundo da parede do abdômen. Então, aquele excesso de pele que ele estava distribuído igualmente de todo o umbigo para baixo, ele tem uma prega que faz esse excesso de pele fazer como se fosse duas dobrinhas. Tem uma dobrinha para baixo, com certeza, no púbis, e tem uma dobrinha para cima. Nesse caso, o que teria que ser feito? Teria que ser retirada essa fibrose, quebrada essa fibrose para a pele soltar da parede do abdômen. E se tiver o excesso de pele, infelizmente, com exercício físico, não tira o excesso de pele. Exercício físico vai tirar o excesso de gordura e vai tonificar o músculo. Agora, se você já teve filhos e nunca foi submetido a uma abdominoplastia, o afastamento dos músculos vai continuar, mesmo o músculo ficando hipertrofiado, e o excesso de pele vai continuar. Porque o excesso de pele, ele não responde tão bem a exercício físico quanto a gordura. Então, nesse caso, teria que ter uma cirurgia mesmo para tirar, no teu caso, a fibrose e o excesso de pele, para deixar a pele do umbigo para baixo novamente esticadinha. Agora, é unânime, né? As pessoas que fazem atividade física e, claro, quem está acima do peso tem alguma gordurinha incomodando, mas está acima do peso, então é algo mais generalizado, né? Agora, o magro, doutor, ele tem a gordura localizada. Tem, sempre. Então, uma lipoaspiração, por exemplo, a gente sabe que o clássico é o magro fazer e tirar essa gordurinha localizada que não sai com a ginástica, não sai com a academia, né? Poderia ser utilizado aí no caso da nossa telespectadora ou é abdominoplastia? Como definir o que é uma técnica e quando usar a outra? Se tem uma dobrinha, quando coloca uma calça jeans, quando coloca calcinha, um biquíni, se tem dobra de pele é porque tem excesso de pele. Inclusive é o parâmetro que a gente usa para avaliar até onde vai a cicatriz da abdominoplastia. A gente coloca a paciente sentadinha e vê até onde a dobrinha de pele vai. Até onde a dobrinha de pele for, você tem que ir com corte, porque senão, se você parar antes do corte, vai ficar sobrando pele na lateral. Então, quando as pessoas falam da cicatriz, e seria uma das minhas perguntas aqui, tem gente que fala, não, a minha cicatriz foi menorzinha, ou outras, a minha cicatriz foi muito grande, né? Isso. Então depende de quem você está operando. Depende do excesso de pele. Perfeito. Então pode vir até mais aqui na lateral, ou pode realmente ser um pouquinho mais conservador. Isso. E isso, Denise, é outro motivo pelo qual é bom perder peso antes da cirurgia. Porque quando você perde peso, parte da sua pele vai regredir. Desse excesso de pele, ele vai acompanhar a perda do peso. Então, o que vai acontecer? Aquele corte que, às vezes, se você fizesse acima do seu peso, ficaria muito grande, à medida que você vai emagrecendo, a pele ela vai retrocedendo e também o corte vai ficar menor. E uma coisa muito importante salientar, que o corte, uma vez feito, ele fica para sempre. Então, o ideal é que você perda o peso antes da cirurgia, para a cicatriz ficar o menor possível, porque depois a cicatriz é para sempre. Então, se há excesso de pele, a pessoa pode emagrecer, vai ter benefício, o excesso de pele vai continuar lá, a cirurgia vai continuar sendo feita. Mas pode ser uma cicatriz mais conservadora, né? Então, dar menos trabalho depois. Agora, vamos imaginar alguém que tem esse excesso de pele, mas que realmente ainda tem um excesso de pele e precisa emagrecer. Quanto que depois essa pele consegue te acompanhar? Para que você não tenha... pensando em alguém que já tem o excesso de pele, mas tem mais ainda para emagrecer.
Entendi. Mas aí, nesse momento, precisa fazer essa... Tá perdendo qualidade de vida. Até questões de higiene ficando comprometidas. Sim. Com essa... a barriguinha avental que as pessoas falam, né? Como é que faz? Como que a gente sabe se a nossa pele vai acompanhar depois esse restinho que falta do emagrecimento? O ideal é que o paciente ele seja operado dentro do peso, da faixa de peso ideal, que seria o IMC entre 20 e 25. Ou seja, o paciente chegou nessa faixa de peso, a gente já consegue avaliar a quantidade de pele ideal para retirar dela. Existem alguns casos que a gente até não chama, a gente já prepara o paciente no pré-operatório, que ela vai fazer uma abdominoplastia higiênica, não uma abdominoplastia estética, que é aquele caso que o paciente está acima do peso, ela tem uma dificuldade de perder o peso, mas ela tem uma dobra de pele que dificulta a higienização, que dá dermatite, que causa transtornos para ela. Então, nesse caso, a gente não vai fazer uma técnica cirúrgica exatamente igual a abdominoplastia, com aquele mesmo enfoque estético. Aí o enfoque passa a ser quase que como se fosse uma cirurgia reparadora, tanto que alguns convênios cobrem esse tipo de cirurgia. Mas ele é muito mais simples. Ele é simplesmente a retirada do fuso daquele excesso de pele que está causando transtorno na qualidade de vida da pessoa. Mas em situações visando o restabelecimento de um abdômen bonito, o ideal é que a pessoa chegue até o peso ideal, ou seja, IMC entre 20 e 25. Outra coisa muito importante também que eu gostaria de aproveitar, Denise, para já responder, que você citou com relação ao paciente que já está magro e tem a gordura localizada. Por lei, aqui no Brasil, a gente pode tirar no máximo 7% do peso corporal ideal. Ou seja, se a pessoa está muito acima do peso, a quantidade de gordura que a gente pode tirar por lei é praticamente a mesma do que se ela estivesse dentro do peso ideal. A diferença é que se a gente fizer a mesma cirurgia nela gordinha, vai sobrar ainda muitos quilinhos de gordura atrapalhando o resultado. Por isso que para ter um excelente resultado, tem que ser a gordurinha localizada. A gordurinha localizada. Porque a quantidade de gordura que a gente vai tirar é a mesma, só que o resultado não dá para comparar quando se opera acima do peso. Agora, doutora, a pessoa te procura e a gente sabe que emagrecer traz qualidade de vida, né? Ela te procura porque ela precisa desse empurrãozinho. Ela sabe que ela vai investir dinheiro nesse empurrãozinho, mas ela precisa de algo ali que vai quase que independer dela nesse primeiro momento. Dá para fazer? Você sabe que não é o melhor resultado, você sabe que lipoaspiração não emagrece, você vai contar isso para ela. Pode fazer? Que benefício ela vai ter? Um contorno mais bonito, apesar de continuar acima do peso? Cada médico tem uma conduta com relação a essa situação, Denise, que é muito interessante. Porém, minha conduta, eu sempre peço para a paciente emagrecer, porque eu quero um comprometimento dela também no resultado, eu quero que ela faça a parte para tentar a gente chegar ao melhor resultado possível. Dependendo, ela chegar no peso e falar assim, doutor, não consigo emagrecer mais do que isso. Baseado naquele peso, eu explico para ela o que a cirurgia pode oferecer para a gente equalizar a expectativa com relação ao resultado e a realidade que o resultado pode trazer para ela, para que ela fique satisfeita, para ela não ficar com uma expectativa maior do que o resultado que pode ter. E é interessante que em muitos casos, muitas pacientes a gente vê que depois da abdominoplastia, ela ganha uma força para perder peso que ela não tinha antes. Então, eu já recebi pacientes que chegaram, perderam 10 quilos e falaram assim, doutor, não consigo mais emagrecer mais do que isso. A gente opera e aí depois a paciente perde 15 quilos depois da cirurgia. Coisa, né? Ou seja, a cirurgia ela funciona como se fosse, você mesmo falou, um estímulo, um empurrão, aquela força interna que ela não tinha, ela adquire. Então dá para fazer tanto a lipoaspiração na pessoa que está acima do peso, quanto a abdominoplastia, se for o caso ali, se necessitar. Sim. Tá. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, queria que você falasse um pouquinho de quanto tempo de cirurgia é uma abdominoplastia, tá? Depois a gente fala do pré-operatório, o que você pede de exames e quanto tempo antes a pessoa precisa de procurar, porque eu já ouvi vários casos, várias pessoas que falam assim, Denise, tirei férias, hoje é meu primeiro dia de férias e eu marquei a consulta com o cirurgião plástico, mas eu não sabia que era um mês muito concorrido, eu não sabia que precisava fazer tantos exames e a gente sabe que às vezes demora para fazer os exames que os médicos pedem, a gente não consegue agendar ali
na mesma semana, né? Queria que você falasse então um pouquinho sobre tempo cirúrgico. Tá, ok. Bom, com relação à abdominoplastia, o tempo cirúrgico, incluindo a retirada da pele, a aplicatura dos músculos e o fechamento, ele vai girar em torno de 2 horas e meia. Acontece que na maior parte das vezes, além da abdominoplastia, a gente também faz a lipoaspiração, que é a retirada do excesso de gordura. Essa lipoaspiração, que pode ser tanto das costas, da frente ou de ambos, ela também vai ser em torno de 1 hora, 2 horas. Ou seja, somando tudo, nós vamos ter aí em torno de 3 horas e meia, 4 horas e meia de procedimento, o que está ainda abaixo do limite de 5 a 6 horas, que a partir daí começa a aumentar muitos riscos relacionados a qualquer procedimento cirúrgico. Então, o ideal é que os procedimentos cirúrgicos sejam programados para durar no máximo em torno de 5 horas, estourando 6 horas. Mas quanto mais abaixo disso, melhor, mais seguro, mais rápido. Tá certo. Já a gente fala de pré-operatório. O doutor trouxe algumas próteses de silicone também. Acho importante a gente mostrar, ainda que não seja o nosso tema, para ilustrar, porque muita gente, o doutor, quer fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo. Já a gente fala sobre essa combinação também. Vem comigo, olha só. E para ter mais informações sobre este e outros filmes, é só acessar o site www.gracafilmes.com.br. Não tem cedilha, fica gracafilmes.com.br, igualzinho você está vendo aqui no nosso GC. Hoje eu recebo o Dr. Rodrigo Rosi, que ele é médico cirurgião plástico. A gente fala sobre abdominoplastia, também falaremos sobre lipoescultura. Mas eu não posso perder a oportunidade. Você trouxe algumas próteses de silicone aqui. E quando você ainda não estava aqui no estúdio, você ainda estava lá nos bastidores, as pessoas passavam por aqui e falavam, mas são próteses de verdade? Né? Mas que estranho, elas têm uma textura diferente, né? E essa daqui também chama muita atenção, porque parece um veludinho, né? Mas é assim que coloca no corpo, Denise? Elas me perguntavam. Eu falei, assiste ou consulta ao doutor, né? Como que é, doutor? Quem é que escolhe as próteses? Porque, na verdade, o gancho para tudo isso é... Ninguém quer fazer um procedimento só, doutor. A gente quer aproveitar a mesma anestesia, a internação no hospital, né? A gente sabe que tem um investimento, a gente quer fazer o máximo que der. Se for seguro, por mim, tudo bem. Mas precisa ser seguro, né, doutor? Conta pra gente se pode, por exemplo, fazer uma abdominoplastia e a colocação de prótese de silicone nas mamas. Puxando a última pergunta do bloco anterior, um marcador da segurança da cirurgia é a duração da cirurgia. A cirurgia não pode durar demais, porque maior tempo cirúrgico, você está exposto a maior tempo de anestesia, intercorrência com anestesia, anemia, porque está perdendo sangue, trombose, porque você está parado, sendo operado. Então, cirurgias não podem durar muito. Uma abdominoplastia com lipoescultura, estimando que ela dure em torno de 4 horas, você pode associar com a colocação de prótese de silicone, porque a prótese de silicone é um procedimento muito rápido, de meia hora. Então, mesmo assim, ainda ficaria abaixo das 5 horas. Mas, por exemplo, quando você, além de colocar o prótese de silicone, você tem que tirar o excesso de pele, você tem que fazer uma mamoplastia para levantar as mamas, o tempo para essa retirada de pele aumenta em 2 horas. Então, aí estoura a faixa de segurança, o tempo seguro. E aí você não arrisca fazer. Eu pessoalmente não faço. E aí eu estou imaginando, porque as coisas simplesmente podem acontecer. Sim. Na mesa, lá no centro cirúrgico, né? Então vamos imaginar que você esperava que fosse uma abdominoplastia sem grandes problemas, que estava tudo certo e que daria, estou dando um exemplo, mas é algo bem real, porque pode acontecer. Sim. Daria para colocar o silicone nas mamas. E aí, quando você estava ainda na abdominoplastia, isso levou mais tempo, tá tudo bem, tá tudo ali dentro dos conformes, mas você achou que não era prudente engatar um outro procedimento. Não faz, é isso? Correto, perfeito. Porque nós somos médicos responsáveis pela saúde da paciente. Então, o paciente tem que entender que, às vezes, se ocorrer alguma intercorrência na cirurgia, independente do momento da cirurgia, às vezes a cirurgia tem que ser abortada.
Tá. Às vezes, no início, na indução anestésica, às vezes é durante a cirurgia, às vezes é próximo ao final. Mas quando acontece alguma intercorrência, a gente tem que abreviar o máximo possível e esquecer o procedimento cirúrgico e partir para a questão exclusiva da segurança da paciente. Então, às vezes acontece do procedimento não poder ser terminado a priori. Comigo é muito raro, mas assim, é uma coisa que todo paciente que eu levo para a sala, ele entra ciente, sabendo que isso pode acontecer. Perfeito. E é bom que isso seja falado, né? Sim. Porque o paciente tem que saber que a segurança dele está em primeiro lugar. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa excelente, né? Primordial. Então vai ser feito aquilo que for seguro de se fazer. Porque cirurgia plástica, principalmente cirurgia estética, ela não tem que ser trabalhada. Tá bem, quer ficar melhor. Tem que ser trabalhada no menor risco possível. Você não pode abrir mão de segurança em cirurgia estética. Aí você marcou uma cirurgia. O paciente pode ser homem, pode ser mulher, ficou muito ansioso, porque a gente fica ansioso mesmo, faz parte, né? Planeja aí uma cirurgia, espera anos e anos, quando tem a possibilidade de fazer, ficou resfriado. Tá com febre, ou enfim, o organismo reagiu de forma a atrapalhar o procedimento. Faz cirurgia ou não faz? Reagenda. Reagenda, né? Reagenda. Suspende, trata a infecção, espera terminar a febre. Os exames normalizarem, mostrar que não tem mais nenhum resquício de infecção, principalmente quando coloca uma prótese, que é uma prótese estéril. E aí, depois de resolvida essa questão, essa intercorrência, pode ser reagendada a cirurgia. Agora, legal trazer as próteses aqui, porque a gente vê que tem formatos diferentes, né? E a textura muito diferente. Sim. Essa aqui chama muita atenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa textura. Você trabalha com ela? Ela é utilizada? É melhor para quem? Bom, as próteses, essa daqui é a prótese de glúteo, vamos deixar aqui do lado e vamos mostrar as três de mama. Então, a prótese, ela é caracterizada quanto ao volume, quanto ao formato e quanto à projeção. Quanto ao volume, nós temos desde prótese de 100 ml até 600, por encomenda você pode até pedir volumes maiores. Com relação à projeção, é a relação entre a largura e a altura da prótese. Então, quanto maior a projeção, mais a prótese vai ser alta e estreita. Ela vai começar a se assemelhar a uma esfera cortada ao meio. Então, a gente tem a projeção baixa, moderada, alta e extra alta. Isso com relação à projeção. E por último, tem com relação ao formato. E nós temos 3 formatos que estão aqui exemplificados nesta mesa. A gente tem um formato cônico, que ela tem um formato de um cone, a gente tem um formato redondo e a gente tem um formato anatômico, que quando você posiciona ela no tórax, ela tem um formato natural de uma mama, que ela também é chamada de da prótese formato natural. Essa é o quê? Gota? Também fala gota? Essa é a gota. Isso. Também fala de gota. Quem que escolhe isso, hein, doutor? Porque você falou sobre encomenda, dá para fazer próteses com volumes maiores. Tem limite para esse desejo também? Porque de repente quem não tem nenhum volume nas mamas naturalmente, acha que precisa de muito volume, porque a gente não sabe. Você consegue olhar essa prótese e falar quantos ml ela tem? A gente não sabe, né? A gente não tem essa referência, esse parâmetro para saber. E comparar com uma que é natural, também a gente não consegue fazer essa comparação, né? Então, isso varia muito da expectativa da paciente. Se a paciente fala assim, doutor, eu queria uma prótese que ficasse o mais natural possível, que não aparecesse. Então, aí no caso, obviamente, a gente parte pro formato que fica mais natural. Ela tem uma grande desvantagem e por conta dessa característica, ela não é a campeã de vendas no Brasil, que é o fato da maior parte do volume dela estar concentrado na parte inferior. Então, países como Estados Unidos, Canadá, ela é muito utilizada. Aqui no Brasil, ela não é tão utilizada. Por quê? Na nossa cultura, na cultura brasileira, e que a gente pode até depois conversar sobre isso, agora está se tornando referência em todo mundo, tá? Tem até um termo que chama-se Brazilian Breast, ou seja, agora as americanas querem um seio igual das brasileiras. Ou seja, na nossa cultura brasileira, isso daqui é um seio que está caído. É porque já tem reação da gravidade agindo aí na prótese já. E o volume está todo concentrado na parte de baixo. Fica de fato muito natural, mas aí a pergunta da paciente é, será que cai mais rápido?
E o aspecto, como ela não preenche tanto aqui em cima, a mulher brasileira ela valoriza bastante que essa parte também tenha volume. E ela não preenche, ela preenche só embaixo. Essa daqui é a prótese redonda, ou seja, o mesmo volume que ela dá a parte de baixo, ela também dá na parte de cima. Então ela é a mais utilizada, é a mais vendida por todos os fabricantes aqui no Brasil. E ela preenche mais o colo. Então é uma coisa que a mulher brasileira busca quando coloca um decote, ter volume mamário nessa parte superior da mama. Nota-se mais, né? A pessoa vai te ver e falar, opa, você fez alguma coisa. Você colocou silicone. Isso também é uma mudança que está ocorrendo muito recente, que hoje as pacientes estão tendendo a um resultado mais natural. Até uns 2 anos atrás, elas até faziam questão que parecesse que foram operados. E por último tem esse formato cônico, certo? Que ele é mais estreito, ele projeta bastante a mama quando colocado no tórax, mas o interessante dessa prótese é que ela tem um revestimento que é diferente das outras. Essas outras, tanto o preenchimento quanto a cobertura é com silicone. Essa daqui ela é preenchida por gel de silicone, mas a cobertura dela, ela tem poliuretano, que dá esse aspecto aveludado. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Porém, a parte de fora tem poliuretano. O poliuretano, ele tem uma grande vantagem que quando você coloca dentro do tecido, esse tecido aveludado, ele quase gruda, como se fosse no tecido. Então, corre menos o risco da prótese de se deslocar, de rodar, entendeu? Onde você coloca essa prótese, ela fica. Então, eu prefiro usar poliuretano. E a gente sabe que os médicos têm preferência sobre o que é utilizado também, né? Porque você tem mais segurança com aquilo que você conhece mais também, né? Sim. É uma grande preocupação essa história de rodar, mexer a prótese, né? Então, com essa prótese aqui, você tem essa vantagem, né? Tá. Sobre a qualidade e a certificação das próteses, a gente hoje sabe que pode ficar tranquilo, a gente leva para casa um documento, né? Então você sabe, naquela época que houve problema aí com alguns lotes de algumas próteses, a paciente sabia se fazia parte daquele lote ou não, porque você tem um documento, né? Isso. Importante lembrar quem está em casa, então a pessoa fica com uma documentação bem completa sobre o que foi feito, né? E hoje as próteses, elas têm que ser autorizadas pela Anvisa, elas vêm com o selinho do Inmetro na caixa, que elas passaram pelos testes. Existem também as outras agências de segurança, a agência europeia, o FDA americano, que eles constantemente testam as próteses. Então, essa questão da segurança da prótese é uma coisa hoje que está bem definida, bem trabalhada. Vou me preparar para dar mais um recadinho, mas aquela prótese ali de glúteo, ela é bem diferente das demais, na textura, inclusive. Ao toque, ela é bem mais gostosa que as outras, porque é mais macia, né? Isso. Agora, não tenha preocupação, vai respondendo enquanto eu chego até lá para dar meu recadinho, não tenha preocupação que você tem, então, na prótese de mamas, que é dela não sair do lugar, já que é uma região bastante... A gente senta, né? Então tem bastante... trauma ali também naquela região, né? Sim. É uma região complicada de fazer um pós-operatório, por exemplo. Eu acredito que seja mais fácil fazer um pós-operatório de silicone nas mamas do que nos glúteos, né? Com certeza. Conta um pouquinho pra gente, doutor. Bom, na prótese glútea a gente tem que ter o cuidado de nos 15 primeiros dias não deitar e não sentar sobre a prótese. Porque a cicatriz está recente, essa cicatriz pode abrir, a prótese pode ser extrusa. E ela tem algumas diferenças com relação à prótese de mama. A densidade dela ela é mais densa, ela é mais firme, justamente porque ela precisa ser mais resistente, porque ela vai suportar um peso maior, que a prótese de mama não vai ser submetida a esse mesmo peso. Então, a prótese de glúteo também, pelo fato dela ser colocada dentro do músculo, ela tem uma superfície mais lisa, menos rugosa, como é a da prótese de mama, justamente para facilitar essa questão do posicionamento dentro do músculo. Mas ela tem uma duração um pouco menor que a da prótese de mama, mas ela também dá um resultado, quando bem indicado, excelente. Já a gente fala mais sobre esses assuntos. Vem comigo que tem recado de saúde para você também. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. De hoje fala sobre abdominoplastia e lipoescultura. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Rodrigo Rosic, ele é médico, cirurgião plástico. Vamos falar da lipoescultura, então? Doutor,
O que é a lipoescultura? Que a gente fala tanto de lipoaspiração, mas lipoescultura é diferente? A diferença básica entre lipoescultura é que na lipoaspiração você simplesmente retira a gordura. Na lipoescultura você retira a gordura e você usa parte dessa gordura para preencher regiões que estão com perda de tecido, de volume. Então, a lipoescultura começa a se assemelhar como se fosse uma escultura mesmo, como você estivesse moldando o corpo da pessoa conforme o julgamento estético. Tira de onde está em excesso e coloca onde faltaria. Perfeito. Substitui. Vamos imaginar alguém que reclama aí dos glúteos. Acha que tem pouco volume e quer colocar esse volume a mais. E aí precisa fazer, então, uma lipoaspiração. Você tira a gordura de determinada região, do abdômen, costas, enfim. Substitui o silicone, resultado é parecido, é diferente? Como que funciona? Essa questão da lipoescultura, com o aumento do bumbum, inclusive é um dos procedimentos que mais cresce ao redor do mundo. Ele já é feito há muito tempo no Brasil, quase 30 anos, mas nos outros países é um evento recente, de menos de 10 anos. Basicamente, a gente retira toda a gordura que a gente precisa, e aí a gente vai injetando a gordura através dessa cânula. Nessa cânula a gente encaixa a seringa cheia de gordura e aí a gente vai colocando, posicionando bem no local onde a gente precisa e vai desenhando o quadril da paciente. A gordura tem algumas vantagens em relação à prótese, porque a prótese você só vai dar volume aonde ela estiver posicionada. E cada glúteo carece de volumes em regiões diferentes. E aí você fica limitado com o formato da prótese. Que a prótese só tem 2 formatos, que é esse formato oval e o formato redondo. Ela só te dá essa liberdade. Agora, por exemplo, ela por ser colocada dentro do músculo, ela não vai preencher aquela deficiência lateral que algumas pacientes têm, que a prótese não chega até lá porque lá não tem músculo. Então, nessa região, a gente, com a gordura permite a gente preencher tanto o bumbum quanto também essas regiões laterais, essa depressãozinha que a gente tem na lateral. Então, a gordura te dá mais liberdade para você desenhar o bumbum do que a prótese. Agora, você só pode fazer isso com a gordura da própria pessoa, com o material da própria pessoa. Não é a gordura pura e simplesmente tirou, colocou em outro lugar. Tem um processo para essa gordura, não tem, doutor? Aí vem a grande informação, a grande surpresa, não. É a gordura pura e simples. Do jeito que a gente tira, a gente lipoaspira com essa cânula. Essa cânula ela é conectada através de uma mangueirinha num recipiente. Tá. À medida que você vai lipoaspirando, a gordura vai sendo armazenada nesse recipiente. Terminando a retirada da gordura, você troca de cânula e aí com essa outra cânula você vai aspirando aquela gordura que você acumulou e já vai injetando. Então, Você falou da vantagem de usar a gordura. Deixa eu ser mulher e perguntar da celulite, doutor, porque as pessoas querem evitar ao máximo e corrigir ao máximo, então fazem procedimentos para se livrar da celulite, né? Então a gente tem várias ferramentas hoje. E nesse processo, então, de colocar essa gordura, a gente não fica mais propensa a ter mais celulite, porque você acaba tendo mais gordura, ainda que ela esteja no lugar certo? A celulite, como o próprio nome diz, é uma inflamação do tecido celular. A gordura, por ser da própria pessoa, ela não vai causar inflamação. O que causa essa inflamação são alimentos que predispõem à formação de radicais livres. Então, refrigerante, gordura saturada. Então, a gordura, ela não gera celulite, mesmo porque a nossa aplicação ela é um pouco mais profunda, ela não é próximo da pele. Entendi. Perfeito. Agora, eu acho legal a gente poder falar sobre lipoescultura, porque alguém que precisa fazer, a gente falou de combinar, né? Essa é uma combinação perfeita, né? Porque você só pode fazer naquela hora. Né? Depois você não vai ter outra oportunidade. Só prótese depois. Você tirou. Você fala da quantidade que é preciso tirar, né? Isso em volume depende muito de quanto a pessoa pesa, de quanto de gordura ela tem, que você vai conseguir retirar. Dá para fazer a lipoescultura onde ela acha que precisa? Pessoas, por exemplo, que têm alguma deficiência, porque passaram por uma situação e ficaram ali com faltando uma parte ali da pele, então ficou uma depressão na pele, você consegue corrigir isso.
mesmo que não seja algo, nesse caso, tão estético, que é bumbum, ali onde precisa colocar a gordura, mas algo, por exemplo, na perna, uma mordida de cachorro, que ficou uma depressão, consegue fazer essa correção ali no mesmo momento? Isso é a grande tendência dos últimos anos na cirurgia plástica, que é a utilização do enxerto de gordura, não só para fins estéticos, mas também para fins reparadores. Então, hoje a gente tem trabalhos sendo publicados mostrando enxerto de gordura para tratamento de cicatriz de acidente de carro, de mordida de animais, para diversos preenchimentos. A questão que a gente tem que lembrar é que quando a gente está tratando uma cicatriz, como eu respondi para a nossa participante, a cicatriz ela forma uma fibrose, certo? Que gruda a pele no tecido profundo. Então, às vezes, um procedimento só de enxertia de gordura não é o suficiente. Vai melhorar, mas não vai elevar tanto. Então, quando a gente faz o enxerto de gordura para fins reparadores, para corrigir uma cicatriz, a gente tem que ter em mente que, às vezes, a gente precisa de mais de uma sessão. A gente aplica e aí, após 3 meses, aplica um pouquinho mais. É pouquinho esse volume, você consegue tirar aí consegue tirar de novo. Isso mesmo. Tá, perfeito. Agora, você falou da lipoescultura, e se você perguntar, principalmente as mulheres, mas os homens também, tem sempre um lugarzinho a mais que elas queriam lipar. Certo. E aí, se precisar, recolocar em outro lugar. Mas são vários os locais, e eu vou te falar alguns, para você falar se dá para fazer. Tá. Essa gordurinha aqui, então, pertinho aqui de baixo do braço. Interno de coxa. Certo. Não vou nem falar da parte abdominal, flancos, que todo mundo tem. Joelho. Então, tem pessoas que têm um joelho maior. Então, a batata da perna, que a reclamação é que parece que não tem diferença entre coxa e a outra parte depois do joelho, né? Dá para fazer também, doutor? Bom, então vamos lá. Essa regiãozinha aqui é sempre bom associar junto com a cirurgia de mama. Se a paciente tem uma gordurinha acumulada aqui na axila, é sempre bom fazer porque vai ajudar no contorno e no desenho da mama, você fazer a lipoaspiração dessa região. E é pouquinho, né? É pouquinho, 60 ml, é pouquinho. Tem a região também da raiz da coxa, que é a região da coxa acima, bem próximo da virilha. Essa região também a gente lipoaspira rotineiramente se a paciente tem esse depósito de gordura. O terceiro ponto, que a Denise falou, a face interna do joelho, a gente lipoaspira também. Ali costuma ter um depósito de gordura que a gente pode retirar. Agora, uma região que a Denise citou, que a gente não faz lipoaspiração, é na batata da coxa. Essa região costuma ficar com muita irregularidade. Então, você acaba tentando corrigir uma coisa, você tem outro problema. Isso, e aí o resultado não fica bom. E nem na parte também média da coxa também não. A gente ou faz no joelho ou na parte próxima à virilha. Essa região central da coxa, não. Agora, nesse interno de coxa, a gente sabe que até a pele ali é diferente. Ela é mais fina, mais delicada, mais sensível. E não é incomum as pessoas reclamarem ali de uma flacidez. Aí você não sabe se está maior porque tem mais gordura. E se você tira, a pele acompanha? Acompanha, exceto em casos de pós-bariátrica, onde a pele é muito grande, fica aquela dobra. Aí geralmente a pele não acompanha. Você tem que associar um procedimento que você faz um cortezinho que fica escondido como se fosse a costura de uma calça e aí você retira o excesso de pele. Mas na maior parte das vezes, paciente que não teve uma grande perda de peso, a pele acompanha desde que você faça a lipoaspiração. Tem algumas imagens, vamos acompanhar as imagens? O doutor vai explicando pra gente, pode colocar? Você coloca aí a comparação belo, bom, né? Isso, o que é beleza? Beleza é qualidade, é o que é bom. Então, eu coloco esse slide para mostrar que quando você fala, por exemplo, que um jogador é um belo jogador, você não está falando do aspecto estético dele, você está falando do desempenho, da habilidade. Então, a gente já tem isso, que a beleza está ligada ao que é bom. E da mesma forma, na vida, os gregos falavam que sempre vai existir os opostos, a noite, a luz, o frio, o calor. Então a harmonia está justamente na simetria. Baseado nisso, isso é outro aspecto também da beleza, a simetria. Então, pode passar o próximo? Então, uma paciente
se você analisar esse rosto, uma metade desse rosto ele é totalmente diferente da outra metade. E ela mas é bonita. E ela é bonita, mas se você pegar qualquer uma de ambas as partes e reproduzir da outra, ela vai ficar mais bonita ainda, só pelo fato de você estabelecer a simetria. Então, por exemplo, uma paciente que faz uma cirurgia de mastectomia, ela se sente machucada não só pelo fato de perder a mama, mas também pelo fato de olhar no espelho e ver que um lado está assimétrico em relação ao outro. Então, a cirurgia plástica, ela busca simetria. Em relação a diversos, com relação à mama, com relação ao abdômen, com relação, por exemplo, à fissura do lábio palatino, as criancinhas que nascem com a fissura, que aí você tem que restabelecer a simetria em ambos os lados do lábio, as pacientes que têm alguma deficiência craniofacial que você tem que restabelecer, ou seja, isso é um princípio básico da cirurgia plástica, restabelecer simetria. Sem aquele exagero, né, que a gente está falando aqui, sem que isso vire uma compulsão, porque a gente viu a foto, a moça linda. Pode procurar aí na internet, dá uma olhadinha no lado direito, do lado esquerdo. As pessoas mais bonitas que você acredita, que você vê por aí, elas são assimétricas. Então não pode ter uma neura com relação a isso também, né, doutor? Com certeza. Senão a pessoa vai viver no consultório do cirurgião plástico porque ficou um pouquinho mais baixo que o outro lado. Esse é um objetivo nosso, mas é um objetivo que a gente nunca vai atingir porque as pessoas já nascem assimétricas. E são lindas assimétricas. E são lindas assimétricas. Agora, das mamas, já que você falou da assimetria, uma das grandes queixas, e tem mulher que tem um seio muito maior do que o outro. Nesse caso, você consegue equilibrar. Sim, existe até uma síndrome chamada síndrome de Poland, que um lado da mama não se desenvolve. E às vezes pode não se desenvolver também as costelas, do tórax, a musculatura. E aí a cirurgia plástica entra para tentar restabelecer essa simetria, para tentar chegar ao máximo possível igual ao outro lado. Mas assim, como a Denise mesmo falou, a simetria perfeita, a gente não tem como. Perfeito. E nós somos assimétricos e somos bonitos, enfim. Já a gente continua vendo as imagens. Enquanto eu caminho até meu recadinho, doutor, fala rapidinho o que você pede de exames e se depende da idade, se depende como é que esse paciente chegou até você. O que você pede nesse pré-operatório? Porque você precisa do paciente engajado. Sim. Então vai dar um trabalhinho para ele conseguir fazer aquilo que ele tanto deseja. E ele tem que saber que ele tem que estar empenhado e com disciplina para fazer o pós-operatório, que vai te garantir também o sucesso no procedimento. Fala um pouquinho desse pré, doutor. Bom, a gente sempre pede um eletrocardiograma para avaliar a questão cardíaca. A gente pede um exame de imagem de acordo com a região que vai ser operada, se é um abdômen, ultrassom da parede abdominal, se é uma cirurgia de mama, um ultrassom, uma mamografia da mama, dependendo da idade da paciente. E a gente pede os exames de sangue. Esses exames estando normais, a gente está pronto para fazer a cirurgia. Mas se vier qualquer alteração, a gente vai, dependendo da alteração, tem que pedir um exame adicional, tem que mandar para um médico especialista daquela área para autorizar a cirurgia. E depende muito da história de cada paciente. Existem pacientes que entram no consultório com a saúde perfeita, tem outros pacientes que já entram tomando vários remedinhos. E baseado nesse histórico de saúde, a gente tem que pedir a avaliação de cada médico especialista da área, autorizando a cirurgia com as respectivas orientações. Excelente. Tudo para tornar o procedimento seguro, que é o que a gente quer, que é o que é mais importante. Vem comigo que tem recado de papo com o doutor. Tem mais imagens para a gente acompanhar? Coloca na tela para eu já ver daqui. Muitas imagens que o doutor trouxe aqui. Importante da gente conseguir ver. Nesse sentido, a gente consegue imaginar como é feita e como é conduzida uma consulta, né? Pode virar aqui pra gente, para eu poder acompanhar? Olha só. Aí tem um bebezinho. Isso. Essa imagem, na verdade, é um vídeo mostrando o desenvolvimento do bebezinho. O vídeo não rodou. Mas a questão que eu quero mostrar é o seguinte, que beleza, ela é um indicativo de saúde. Então, a gente cresce dentro do útero simétrico. Acontece que durante o nosso desenvolvimento e a primeira infância, a gente tem vários problemas de saúde, infecção, amidalite, e isso vai reverberando em aspectos gerando assimetria na nossa face. Então, quando você vê um rosto simétrico, antropologicamente, a gente deduz que aquela pessoa ela é mais saudável, ela teve menos intercorrências de saúde ao longo do desenvolvimento dela. Então, por isso que a gente também associa a simetria com a beleza. Porque nós iniciamos simétricos e vamos ficando assimétricos à medida que vamos sofrendo doenças. A próxima... Mais uma imagem?
E essa questão da simetria, os gregos, eles além disso, eles priorizavam bastante a questão do número. Então eles falavam que todo o universo ele era traduzido através de número, inclusive a beleza. Próximo. Então no século XV, o Luca Pacioli, um matemático, ele fez um tratado mostrando que existia uma proporção numérica que em várias regiões da natureza traduziam beleza. E inclusive para esse livro que ele escreveu, ele colocou Leonardo da Vinci para fazer as ilustrações, e nesse livro está o Homem Vitruviano, a próxima, que é essa ilustração famosa mostrando o homem de braços abertos. E aí ele mostra que existia uma proporção de 1,618, que essa proporção ela gerava beleza. Próximo. Então, por exemplo, na face, se você comparar a largura a dimensão entre os olhos em relação à largura nasal, vai dar 1,618 num rosto bonito. Da mesma forma, a largura dos lábios em relação à largura da narina também vai dar 1,618. Que legal. Baseado nessa proporção, um cirurgião da Califórnia, ele construiu uma máscara baseada no 1,618. E essa máscara, quando você aplica no seu rosto ou no rosto de alguém que é considerado bonito, famoso, você vê nitidamente o que está atrapalhando a beleza da pessoa. Próximo. Então, por exemplo, se você coloca em rostos bonitos que a gente julgaria totalmente diferentes, como o da Angelina Jolie, o da Marilyn Monroe, você vê que eles encaixam perfeitamente na máscara, porque o importante não é em si o tamanho do olho, o tamanho da boca, mas a proporção entre eles. O próximo. E essa proporção, ela é atemporal, ela existe desde a época do Egito Antigo, da época clássica, da época do Renascimento. Sempre as figuras bonitas, elas se encaixam perfeitamente nessas proporções. Próximo. E essa proporção também, ela não está restrita à raça. Então, mesmo um rosto bonito asiático, negro ou caucasiano, ele vai encaixar perfeitamente nessa proporção, sendo um rosto bonito. Próximo. Então essas medidas são levadas em consideração, doutor, na hora de se fazer, até de explicar para o paciente que aquilo que ele quer às vezes é um exagero? Com certeza, porque existem alguns constituintes ósseos que a gente não consegue movimentar, melhorar essa proporção, essa dimensão. E você consegue falar para alguém, então, olha, na verdade não precisa fazer, de repente é só, e a maioria das pessoas quer tirar um ossinho aqui, né, então reduzir um ossinho, quem tem ele saliente, aí a pessoa já acha, não, já que eu vou fazer esse ossinho, vamos levantar, vamos mudar, vamos... Você consegue, através dessas medidas, então, contar para a pessoa que pode ser um exagero, que Sim. aquilo não há necessidade de se fazer? Sim, porque isso é atemporal, é acultural, está presente em todas as culturas, essas proporções, e é uma medida objetiva. É uma das poucas medidas objetivas de beleza. Agora, continuando as fotos, dá para fazer isso com o corpo também? Com o corpo também. Então, por exemplo, a proporção mais famosa que a gente tem no corpo é em relação à cintura quadril. Então, se você dividir a linha do quadril pela cintura, também daria em torno de 0,618, ou o inverso, o próximo, 0,7. O que foi achado nesse trabalho esse trabalho clássico da década de 70, que, por exemplo, na linha de baixo são pessoas gordinhas, desenhos de gordinhas, e na linha de cima, pessoas magrinhas. Mesmo pessoas gordinhas, que a proporção entre a cintura e o quadril eram 0,7, elas eram julgadas mais atraentes do que as magrinhas com uma proporção de 1,0. Porque está falando de uma proporção e não de medidas já pré-estabelecidas. Né? Perfeito. Próximo. Tem mais fotos? Porque essa proporção ela também se traduz em saúde, como eu falei, beleza é saúde. Então, as pacientes que têm essa proporção, elas têm melhor fertilidade, o próximo, melhor saúde, vários trabalhos, cada linha dessa é um trabalho comprovando o benefício dessa proporção, próximo. E a cirurgia plástica, ela deriva de um termo chamado plasticose, um termo grego que foi usado em 1830 no contexto cirúrgico, muito antes sequer do desenvolvimento do material plástico. Significa moldar, ou seja, a cirurgia plástica é condutas cirúrgicas, que a gente usa técnicas cirúrgicas para moldar o corpo da pessoa, visando melhorar a autoestima dela, restabelecer a forma, a função e a autoestima da paciente. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Encerramos com uma aula aí, né? Pra gente aprender mesmo mais sobre cirurgia. É legal, porque você fala da proporção e hoje o que a gente fala muito é de respeitar como o seu corpo é, né? Então, se as suas medidas são maiores, então que você encontre a beleza naquelas medidas maiores. E é exatamente isso que você explicou aqui pra gente, que tendo essa proporção, né?
você atinge a fertilidade, a saúde, né? Sim. E tantos especialistas já vieram aqui e falaram que muitas pessoas, muitas mulheres, somente pelo fato de perder algum peso, né? Uma porcentagem aí que seria mínima e fácil de ser atingida, conseguiram engravidar. Então a gente está realmente falando de saúde, a gente está falando da realização de um sonho, né? E de muitas vezes, quando existe um rastreio muito grande de saber se tem algum problema, e não tem, na verdade, era só perder um pouquinho de peso mesmo. Então, essa história de beleza, até mesmo estética e saúde, tá relacionado tudo totalmente. a ver, né? Então, adorei, muito legal. Você falou da simetria também, né? Nossos telespectadores colaboraram tanto hoje com essas perguntas maravilhosas. Só para encerrar, a gente tem um minutinho. Essa menorzinha aí, queria que você mostrasse, porque você mostra as maiores, que são as de lipoaspiração, lipoescultura, mas quando é no rosto é diferente. Aí tem uma pequenininha ali que o Fraguinha vai mostrar, olha lá. Então, por exemplo, essa daqui é um diâmetro maior, a gente usa para enxertar gordura no bumbum. Uma intermediária a gente usaria para enxertar gordura na mama. E essa mais fininha, menorzinha, a gente usa para enxertar gordura na face, porque com o envelhecimento a face ela vai perdendo volume, o texto fica... Ela tem o buraquinho aqui também, né? Tem um buraquinho por onde sai a gordura. Olha aqui, ó. Bem pequenininho, ela tem aí também. Então é daqui que vai... Você encaixa a seringuinha de gordura atrás e aí vai injetando. E aí você pode preencher essa transição da pálpebra com malar, pode preencher aqui o sulco, nasojugal. Tá. Você pode preencher onde a paciente tiver perda de volume na face. Adorei, doutor. Obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Espero que você volte muitas vezes aqui para falar mais conosco sobre cirurgia plástica. A gente conseguiu dar um panorama bem legal ainda. De brinde, a gente teve aí uma aulinha de cirurgia plástica, mostramos as próteses também, que é muito legal, quem nunca teve oportunidade de ver, conhecer, isso é muito bacana. Obrigada por ter vindo, doutor. Muito obrigado, Denise, pelo convite e à disposição. Bom fim de tarde. Obrigada a você que Escolhe assistir a consulta ao doutor nesta faixa de horário. Fim de semana vem aí, aproveitem bastante com a família. A gente se vê na segunda-feira ao vivo, 3h35 da tarde.